Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. Na edição de hoje nós vamos tratar da questão da saúde, especificamente de Pelotas, e que tem impactado também a região. Recebendo o vereador Rafael Amaral, né, que tem no seu mandato uma série de inserções e conversações e mediações pelos hospitais da cidade, e junto o doutor Alexandre Brito, que é pelotense e que hoje atua como diretor do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador Rafael Amaral, prazer em ter novamente aqui na TV Câmara. Obrigado, Edson. Agradecer aqui ao Alexandre Brito. Quando a gente viu o nome dele, né, compondo a Secretaria Estadual de Saúde, a metade sul, que tem uma representação tão pequena, né, e muitas vezes até fraca, nós temos alguém no Secretaria de Saúde que a gente possa contar, que conhece a realidade dos hospitais de Pelotas, já trabalhou nessa cidade, tem a vida na cidade de Pelotas. É importante ter com quem contar, né, perto de outras regiões que não têm essa mesma sorte. Então, na saúde, nós temos essa sorte de ter o Alexandre Brito, que é pelotense, mora em Pelotas, tem família em Pelotas, e eu, né, que tenho um trabalho em defendendo a saúde e os hospitais filantrópicos da cidade de Pelotas, pois acredito que defender o hospital é defender a vida, tanto do branco, do negro, do amarelo, do católico, do evangélico, do bandista. Então, manter os hospitais com a saúde financeira e atendendo bem é salvar a vida das pessoas, né? E agradecer o Brito pela presença aqui. A agenda dele sei que não é fácil. Segunda-feira estava em Passo Fundo dias atrás, está indo a Bagé inaugurar uma UTI neonatal, junto com o deputado Pedro Westphalen, que é um grande parceiro do nosso mandato, né, e nos articula muito junto ao governo, e tirar algumas dúvidas sobre a saúde e poder também questionar algumas coisas sobre o Estado, como está podendo ajudar e como pode melhorar a saúde do município e da região. Perfeito. Brito, prazer em tê-lo aqui na TV Câmara Pelotas. Obrigado pela presença, para poder conversar um pouquinho e justamente poder dirimir algumas dúvidas diante de tantas ressalvas e algumas críticas que se ouviu de prefeitos, de diretores de hospitais em relação ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Prazer em tê-lo aqui na TV Câmara. O prazer é meu, conversar com a TV Câmara e conversar com os telespectadores, aqueles que assistem à TV Câmara, e que certamente é toda a Zona Sul, não é só de Pelotas. E em relação às declarações iniciais do Rafael, eu devo dizer a vocês que eu estou na vida pública e conciliando universidade e vida pública desde 85, no mínimo. Né? Então, de universidade eu tenho 40 anos, e formado, 41 anos de formado. Então, a saúde da Zona Sul é uma coisa muito importante para mim. Eu sempre me envolvi com isso, e estou no governo do Estado hoje, assim como estive no governo Simon lá em 85, 89, depois estive no governo Rigoto e agora estou no governo Sartori. Então são 3 governos do PMDB que nós estamos cuidando para que não haja nenhum retrocesso em relação ao SUS, que o SUS é o grande avanço que a população conquistou, que o brasileiro conquistou, que nós conquistamos aqui, e que nós não deixamos cair essa vamos dizer assim, essa abrangência que o SUS tem. O Rafael nós conhecemos de pouco pela juventude que ele tem, mas sabemos do trabalho do Rafael. Ele citou aqui o Pedro Westphalen, que é meu colega médico, que conheço há 40 anos, nós somos amigos, faz parte do secretariado, representa o governo do Estado, e nós até temos, como lembrou o Rafael, nós temos uma ação de inauguração de uma UTI neonatal em Bagé na segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos em Bagé com o deputado Pedro Westphalen, representando o governador do estado, já que também o nosso secretário João Gabardo não poderá estar presente em Bagé, porque o secretário Gabardo, ele tem, além das atribuições de secretário, ele é presidente do CONAS, Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Então, ele estará viajando com o ministro da Saúde por conta deste risco iminente que nós temos de ter uma invasão de casos de Zika vírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto nós estamos
sob controle com isso. Hoje, sexta-feira, foi inaugurado uma sala de situação na Secretaria de Saúde do Estado para controle do mosquito Aedes aegypti. Eu vou aproveitar essa oportunidade, Rafael, para alertar a população a respeito do mosquito. Isso é uma coisa muito importante. O mosquito Aedes aegypti, ele é responsável pela transmissão de 3 doenças, que são a dengue, a febre chikungunya e a zika. Eu digo a zika porque é uma febre, mas na realidade é o vírus zika. E esse vírus zika, ele é um vírus cuja sintomatologia é praticamente desaparecida. 80% dos pacientes que adquirem o vírus zika não apresentam absolutamente nenhum sintoma. Portanto, as pessoas não sabem que têm e nem sabem que tiveram. Esse é o que é o pior de tudo. Por quê? Porque quando isso acomete uma mulher em idade fértil e essa mulher vem a engravidar neste período ou durante os 3 primeiros meses de gravidez, esse vírus faz um estrago no feto que é irreversível. E nós temos hoje... Como? As sequelas são muito grandes. As sequelas são grandes e irreparáveis. Irreparáveis uma vez que o que nós temos que fazer no momento em que uma criança nasce portadora de uma patologia adquirida pelo Zika vírus, na realidade, ou contraída por causa do Zika vírus, a principal complicação é a microcefalia. Né? Existem complicações oftalmológicas que podem levar à cegueira. A criança já nasce ou fica cega ao nascer, já nasce cega ou fica cega algum tempo depois de nascimento. Então são sequelas irreversíveis. No caso da microcefalia, além da cegueira, é retardo mental. Podemos ter pessoas, crianças totalmente incapazes para o resto da vida, né? E isso é muito grave. E como é que a população pode dar a sua contribuição indispensável? Ou melhor, a ação da população é muito mais eficiente do que a ação das autoridades de saúde. É limpeza. Não pode deixar uma aguinha nos vasos, não pode deixar pneu com água, não pode deixar a água parada, não pode deixar a piscina sem limpar, não pode deixar as bromélias sem trocar a água. Enfim, é o tratamento em casa, é a população que vai evitar que chegue o Zika vírus no estado do Rio Grande do Sul. Isso já nos estados do Nordeste é uma epidemia. Em São Paulo e Rio de Janeiro está se prevendo uma catástrofe em relação ao Zika vírus. Nós já temos mais de 3.800 casos notificados suspeitos de microcefalia, alguns já confirmados. Então é uma epidemia gravíssima que está chegando ao Brasil, ou já chegou, é óbvio que já chegou ao Brasil, e que nós não queremos que chegue ao Rio Grande do Sul. Temos que combater o mosquito. Esse é o tratamento. Eu assisti uma matéria em rede nacional essa semana que inclusive tinha uma moradia com uma caixa d'água tampada. Sim. E com um mosquito lá dentro. A larva lá dentro. A larva lá dentro. O mosquito, ele tem uma característica, o Aedes aegypti, ele procura água limpa. Ao contrário de outros mosquitos, de valeta suja, de água suja, o mosquito Aedes aegypti, ele se reproduz na água limpa. Daí, a dizer, não, mas as minhas plantinhas estão sempre limpinhas. Não, a plantinha pode estar limpinha, mas não pode ter água. Se tiver água, ele coloca o ovo e reproduz ali. E onde a população pode buscar informações nas secretarias municipais de saúde, junto aos órgãos do Estado, de que forma a população que tem dúvida pode buscar mais esclarecimentos? Bom, além vamos dizer assim, da massificação da informação que nós estamos tentando fazer, além das ações do governo do Estado de estabelecer uma sala de situação que foi inaugurada hoje, onde teremos todas as informações, pode entrar no site da Secretaria de Saúde do Estado, né? Entre no site do governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, e lá tem toda a informação. Assim como eu sei também que o município de Pelotas tem no seu site as informações sobre Zika vírus. Aliás, todos os municípios do Rio Grande do Sul têm. Então a população que quiser mais informações, que tiver mais dúvidas em relação ao que está se falando, mas o trabalho fundamental, limpeza de todas as águas e olhar se não tem uma tampinha de cerveja com água parada da chuva, porque pode haver reprodução do mosquito. Dos 3 governos,
vou aproveitar até porque participou de 3 governos do PMDB. Pedro Simon, Germano Rigoto e agora com o governador José Sartori. Fazendo uma comparação entre os 3, que momento é esse? Bom, falando na área da saúde, e que é a área que me toca, né, e acompanhando politicamente esses 3 governos, eu quero dizer que ocorreram avanços muito significativos na área da saúde. Esses avanços não ocorreram só em decorrência destes governos. Nós temos que fazer jus a todos aqueles que trabalharam e os parlamentares que a vida inteira postularam pela continuidade e aperfeiçoamento do SUS. Então nós podemos dizer que houve uma evolução muito grande. Na época do governo Pedro Simon, que foi lá na faixa de 85, nós atravessamos ainda alguns anos do governo sem a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi um marco para a saúde. Foi onde se implantou, onde se colocou na Constituição que a saúde era um dever do Estado e era uma obrigação do Estado, né? Dever do Estado e uma conquista do cidadão e o cidadão então poderia ter a saúde universal. É o único país que tem uma saúde universalizada do tipo que nós temos. É o Brasil. Nenhum outro país tem um sistema do tamanho do nosso e com a gratuidade e abrangência do nosso. Então, de lá para cá, nós tivemos avanços importantíssimos nesses governos todos. Eu diria que nós não retrocedemos no SUS. O SUS é um avanço. O SUS não começou, e é aí que fique bem claro. Parece, de vez em quando, que a vida começou com um partido só. Foi um partido que começou, a partir da chegada desse partido ao poder, começou. Não, antes da existência desse partido que chegou ao poder e que disse que o SUS é legal, ou seja, todo aquele cidadão que propugnava por uma reforma sanitária já pregava que a saúde tinha que ser universal, que era uma obrigação do Estado. E isso nós colocamos na Constituição de 88, antes da existência de alguns partidos que hoje se dizem que são hegemônicos em relação a gostar de saúde de graça, população negra, população indígena, população LGBT. Isso não é apanágio de algum partido. Isso é apanágio daquelas pessoas que conseguiram evoluir, que sempre gostaram de trabalhar em saúde pública, que sempre propugnaram por uma posição ao lado da população, né, que tem lado. Porque tem pessoas que não têm lado, né? Que ficam, né, que nem rabo de vaca, para um lado e para outro. Não, eu acho que as pessoas que se posicionam, e aqui eu lembro e faço jus ao trabalho de pessoas como o Rafael, o deputado Afonso Ram, que eu conheço bastante, o deputado Pedro Westphalen, a nossa base aliada, de uma maneira geral, que atua, né, numa frente parlamentar em favor da saúde, levando a saúde à frente. Então isso não é privilégio de um partido, é privilégio de vários, a construção é de todos os partidos, e eu diria todos os partidos têm a sua parcela de contribuição. Nós não queremos, vamos dizer assim, a exclusividade de termos feito as coisas, de termos acompanhado, mas também não queremos que alguns digam que foi eles que fizeram. Não. Todos nós construímos o que nós temos hoje, que é esse SUS que nós estamos... Mas o momento é pior do que dos 2 governos anteriores, fazendo comparação com o PMDB? Ou como é que o senhor defende? Eu diria assim, que a saúde depende de financiamento. A saúde, historicamente, é subfinanciada no país. Não é de 88 para cá, não é de 90 para cá, não é de 2002, não. A saúde sempre foi subfinanciada. Para o sistema de saúde que nós temos e para a abrangência que nós temos, o Brasil é o que coloca menos dinheiro na área da saúde per capita, não só na América Latina, como nos principais países, no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil tem. E os mais desenvolvidos, então, nem se fala. Né? Agora, não é só o dinheiro que faz a saúde, as ações também fazem a saúde. Esse subfinanciamento, ele é histórico.
E como hoje, além do subfinanciamento, nós atravessamos uma fase de muita dificuldade financeira, certamente é um momento muito crítico. O ano passado, a nossa base aliada conseguiu aprovar um aumento de CMS. Esse aumento de CMS, que foi aprovado nos finais de 2015, ele corresponde a uma expectativa de arrecadação em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, se houver a concretização desta arrecadação, que está se prevendo que não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Porque no país também não vai ocorrer. Existe uma diminuição da arrecadação no país, uma diminuição da arrecadação no Estado e uma diminuição, por consequência, nos municípios, que recebe o Fundo de Participação dos Municípios. Então, os municípios estão fazendo água, como se diz, ou seja, estão com uma dificuldade imensa em conseguir recursos para manter as suas obrigações. Os municípios, historicamente, colocam mais do que a obrigação constitucional na área da saúde. A obrigação constitucional é de 15%. Os municípios, a sua quase totalidade, põe 18%, 20%, 22%, 25%, 28% da sua arrecadação na área da saúde. O Estado tem que colocar 12% da receita tributária líquida na área da saúde. E a União, que seria o grande, vamos dizer assim, esteio desse sistema, que deveria colocar 10% da variação do PIB na saúde, não coloca. Coloca 3%, 4%, 6%, não chega a 6%. Em torno de 5% é o máximo que a União já colocou. Como tem um crescimento negativo, essa variação também é praticamente zero em termos de saúde. Depois do intervalo, nós vamos tentar identificar, junto com o vereador Rafael Amaral, o seguinte: mas de quem é a culpa de tudo isso? Porque tem secretário municipal de saúde reclamando do governo do Estado, tem diretor de hospital reclamando, tem prefeito reclamando, a Zona Sul, houve uma assembleia da Zona Sul dizendo que os municípios entraram em colapso por falta, de que diz respeito à saúde, pela falta de repasse e cumprimento do governo do Estado. De quem é a culpa nessa história toda? Vamos ver se existe culpado. E já, pelo menos o governo federal, está previsto no orçamento de 2016 a volta da CPMF, que não passou pelo Congresso. Vamos falar sobre isso. Mas está previsto no orçamento do governo federal a arrecadação da CPMF já para 2016. Depois do intervalo, nós vamos trazer mais detalhes e voltar com o programa Entrevista Especial aqui na TV Câmara. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas.
Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Rafael Amaral e com o doutor Alexandre Brito, diretor da Secretaria Estadual de Saúde. Eu dizia que o senhor tem acompanhado muito essa questão também. Em Pelotas, mas a gente tem percebido também na região, é a Santa Casa de Rio Grande, é o Hospital Caridade de Canguçu, é o Hospital São Francisco em Pelotas, é o Hospital Espírita em Pelotas, é prefeito dizendo que vai entrar em colapso a saúde na região, é o hospital dizendo que vai reduzir ou parar alguns serviços. Como é que dá para identificar e definir esse atual momento, vereador? Primeiro, né, Edson, nós vemos a hora debatendo a situação da falta de repasses também do governo federal, pois o que o Brito comentava agora é sobre a emenda 29, que faria o governo federal investir 10% do PIB em saúde pública. Hoje investe 5,2%. Dizem que investe 5,2%. E, na verdade, quando a cada R$10 de impostos pagos por todos os brasileiros, 7 vai para o governo federal, 2 vai para o estado, 1 fica no município. Só que as pessoas vivem no município. As pessoas, quando querem buscar saúde, não vai à capital. Ela procura o município, procura a unidade de base de saúde, procura o hospital do município. Não vai, muito menos, a Brasília. Só que a maior da arrecadação do país hoje, a cada R$10, 7 vai para o governo federal. Fica inviável um prefeito passar por isso. E como falou o Brito, os prefeitos hoje estão investindo 15%. A obrigação é investir 15%. Estão investindo 19%, 20%, 22%, 23%. E o governo federal investe o que quer e não acontece nada. A situação que os hospitais estão vivendo hoje, dito pelos diretores de hospitais, que é pior nos últimos 25 anos. Porque não consegue hoje manter a saúde pública também, muito pela tabela SUS, que faz em 2016 20 anos que não é adequada. Não pode hoje ser R$2,05 uma consulta médica. Não tem como manter um sistema assim. E a população vem crescendo. E os hospitais diminuindo. E os leitos SUS, muitas vezes, tem que conveniar com o particular para poder manter, né, a tabela defasada da forma que está no SUS. O programa realmente é brilhante, mas precisa de financiamento. E quem está segurando muitas vezes essa conta é os hospitais. E a situação de acreditar em alguns contratos que acabaram não acontecendo. Tu esteve conosco, a TV Câmara esteve conosco, na situação da UTI neonatal do Francisco de Paula. Participou diariamente naquela luta. Nós conseguimos, junto ao deputado Pedro Westphal, na época presidente da Assembleia Legislativa, de fazer uma negociação com o governo para liberação de R$104 mil para terminar a obra e mais 799 mil em equipamentos. Depois dali, da inauguração, o governo do estado, do Tarso, nunca mais pagou nada. Não se pagou R$1. E aí assumiu o novo governo, onde também não conseguia reconhecer o contrato. Então, a dificuldade cada vez mais aumentando. Mas a primeira pergunta que fica aqui para o Brito é a dificuldade hoje dos repasses do governo do estado, ou a dificuldade que o hospital enfrentou, né, pelo esse contrato, o qual se diz em alguns lugares que é fraudulento. Também a situação, a pergunta 2, é o Hospital Espírita de Pelotas, que tem hoje um trabalho na metade sul do estado. Graças a Deus, hoje nós temos lá o Luiz Coronel, que tem uma visão da importância dos hospitais psiquiátricos, né? Nós temos uma linha de pessoas que não reconhecem a importância do hospital psiquiátrico, sendo que hoje 60% das pessoas que estão lá é de dependência química, né? E uma diária SUS de R$49,70 não paga o medicamento. Então hoje são os 2 principais desafios, né? Também sei que já visitou na Santa Casa, o qual faz parte da Irmandade, com o nosso provedor Paulo Porto, que é um grande gestor, uma pessoa hoje que dedica a vida inteira, que poderia estar com a sua família, dedica a vida à direção do hospital, a manter a Santa Casa funcionando. Tem o Serra na Beneficência, que segura todas as pontas das principais dívidas. Só que nós precisamos hoje saber em quanto tempo, né, nós vamos conseguir sair dessa situação. O que precisamos? O que o governo do estado pode fazer para ajudar? O que já está fazendo? O que podemos fazer para caminharmos juntos para poder melhorar a situação da saúde pública, principalmente nos hospitais da nossa metade sul do estado? Claro que, só para esclarecer, não é que não tem atraso com o repasse do governo federal, só recuperei um pouco do que os prefeitos, os secretários reclamavam na questão do governo do estado, aproveitando que a gente está com o representante aqui para nós. Bom, nós não temos muito tempo, né, de programa para falar sobre tudo, mas de qualquer forma, eu vou começar respondendo diretamente as questões que o Rafael colocou, porque são questões que interessam a cidade de Pelotas e são questões que nós vamos falar pontualmente. Depois voltamos para um espectro maior em relação a financiamento, Estado, etc. Mas em relação à UTI neonatal. Em relação à UTI neonatal, não foi só esta UTI.
existem outras pelo Estado uma situação muito semelhante, e os outros contratos pelo Estado feitos pelo governo anterior, ou seja, até 2014, foram feitos contratos também que não foram cumpridos. Nós, quando assumimos esse governo, nós assumimos uma dívida e reconhecemos essa dívida de 300 milhões de reais para com os hospitais. Nesses 300 milhões de reais, existia, até porque nós equacionamos esse pagamento e conseguimos em outubro equacionar o pagamento dessa dívida com os hospitais, estão esses contratos. E com essa dívida de 300 milhões, nós que tínhamos e pegamos um orçamento, você sabe que o orçamento do Estado, como do município, quando troca de gestão, a gente trabalha o outro ano sempre com o orçamento do governo que está saindo. Então nós trabalhamos 2015 com o orçamento feito em 2014. O orçamento feito em 2014, ele previa 1,5 bilhão, quando na realidade nós dispunhamos, disse errado, previa em números redondos 1 bilhão de reais, quando na verdade nós tínhamos dívida de 1,5 bilhão. 300 para os hospitais e 200 para os municípios. Então nós não teríamos como executar o orçamento e manter todos os compromissos que foram assumidos do governo anterior. Para que as pessoas entendam, se fosse executar metade do orçamento, era para pagar dívida. Ou acabaríamos no fim do ano de 2015 devendo mais 500 milhões. Já estávamos devendo 500 milhões e íamos acabar devendo 1 bilhão ao final de 2015. Então nós cortamos alguns incentivos, no caso, o incentivo que existia para os hospitais e que nós não renovamos em 2015 foi o IOSP, que era um incentivo, era um dinheiro, como a gente chama, era na veia, ou seja, um incentivo que se dava e não havia uma contrapartida especificada para os hospitais, então era um dinheiro muito bom que era dado para os hospitais, mas que nós não conseguimos manter. Não é que nós não quiséssemos dar esse incentivo para os hospitais. É que nós não poderíamos chegar ao final de 2015 com uma dívida maior do que nós pegamos. E aí entrou o São Francisco de Paula nessa também. Como o governo anterior não pagou nenhum mês, nós também em 2015 não pagamos esse atendimento da UTI neonatal. Isso gerou uma dívida acumulada para o São Francisco de Paula em torno de 1 milhão, não saberia te dizer o certo, se é 1,300, parece que é 1,300 em números redondos, né? 1,300,000. E que nós reconhecemos. Nós reconhecemos isso, nós vamos pagar para o Hospital São Francisco. Nós estivemos reunidos com o administrador, com o diretor técnico, o doutor Edevar. Nós estivemos reunidos na semana passada junto com a secretária Rita e equacionamos essa dívida. E ficou bom para o município, ficou bom para o hospital e ficou bom para nós do Estado. E a partir do dia 1º de janeiro nós já começamos a pagar a UTI neonatal no valor, já com a complementação de diária, que fica numa diária de R$800, que o hospital não estava recebendo isso, não vinha recebendo e não estava recebendo. Então, e a dívida também estava se acumulando. Então nós estancamos a dívida, nós não vamos aumentar 1 centavo a dívida, essa dívida está equacionada junto com o município e com o hospital e nós vamos começar a pagar. A partir do dia 1º de janeiro, nós já estamos pagando as diárias de UTI. Então, o Estado vai conseguir fazer isso de forma... Certamente. Bom, a regularidade depende muito da arrecadação. Você sabe que todos os meses nós fazemos uma ginástica para pagar o funcionalismo, para pagar a saúde, para pagar a educação. Então, nós deixamos de pagar a União. Semana passada nós pagamos os hospitais e não pagamos a União. Quando foi na segunda-feira, a União bloqueou os recursos do Estado. No momento que a gente junta o dinheirinho, pagou a União, começa a juntar dinheiro para pagar os hospitais e para pagar os municípios. Isso é mês a mês. É porque se alguém presta serviço, quem contratou não paga, quem está lá na prestação de serviço vai ser afetado e... Certamente. Dificuldades para manter. Certamente. Mas você vê que isso há um encadeamento de responsabilidades e de atrasos. O governo federal, no mês de dezembro, todos os hospitais ficaram sabendo e todos os estados ficaram sabendo que o governo ia pagar a metade em dezembro e a outra metade em janeiro. Num esforço hercúleo do Ministério, conseguiram pagar no dia 28 de dezembro o que deveriam ter pago dia 5. Governo federal.
Você imagine o Estado com a dificuldade que tem o Estado de arrecadação. Neste mês de janeiro, a coisa foi um pouco mais tranquila, porque entrou o IPVA, né? Entrou uma arrecadação. Bom, esse mês está tranquilo. Esperamos que o mês que vem consigamos pagar. A nossa ideia é pagar em dia os nossos compromissos. A nossa ideia. Agora, assim como é ideia também do governo não atrasar um dia o salário dos funcionários. Né? No fim do mês, não tem como fazer. Vocês sabem, vocês lembram, quando todos os estados da federação, cada um tinha um banco e lançavam de mão daquele banco no fim do mês. Todos esses bancos quebraram. Todos esses bancos. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele não empresta um centavo para o governo que não haja uma contrapartida. Porque o banco não é um banco do Estado do Rio Grande do Sul, é banco dos acionistas. O banco é outra coisa. Então o Estado não tem como, vou pegar mais dinheiro, até porque, mesmo que tenha o crédito, ele não consegue, a lei de responsabilidade fiscal faz com que ele não pegue mais dinheiro e se comprometa mais do que já está comprometido. Então aí essa dificuldade. Quando você pergunta assim, quem é o culpado? Eu acredito que o grande culpado disso tudo não exista. Não tem culpado. Existe um sistema, existe um país que está em crise, existe uma crise que aí seria outro debate, dizer se é mundial ou não é mundial, mas o Brasil está em crise. E quando a União está em crise, ela não repassa para o Estado e ela não repassa para o município. Alguma estimativa que possa, pelo menos diante do orçamento apresentado e aprovado pelo governo federal e que aponta a volta da CPMF, que isso possa ter alguma repercussão entre os estados? Já houve algum anúncio nesse sentido? Olha, em princípio, eu acho dificilmente qualquer pessoa que seja a favor de que se crie algum imposto para financiar qualquer outro tipo de coisa. Porém, nós da saúde gostaríamos muito que fosse aprovada a CPMF, desde que houvesse um percentual, como estão dizendo, em torno de 50%, que viria especificamente para a saúde. Entretanto, nós não estamos trabalhando com essa possibilidade. Por que nós não estamos trabalhando com essa possibilidade? Porque dificilmente o governo atual vai ter condições de aprovar isso aí no Congresso Nacional. Então nós não podemos contar hoje que vai ter CPMF e que vai ter mais dinheiro. Eu acredito que não vai ter. O governo do Estado do Rio de Janeiro, só para nós termos um exemplo, entrou em colapso a saúde. Inclusive, 2 hospitais do Rio de Janeiro foram repassados para o município do Rio agora, que está um pouquinho melhor financeiramente, e o município vai assumir esses hospitais para tocar. O governo do Estado foi praticamente à falência na área da saúde. E por que o Rio de Janeiro, uma das explicações para o Rio de Janeiro entrar nesse colapso nesse momento? Porque o Rio de Janeiro estava contando com a arrecadação do pré-sal que ia entrar tanto de dinheiro. O pré-sal não se realizou, as ações da Petrobras caíram, o barril de petróleo hoje está em $30, preço que historicamente nunca tinha chegado a $30 um barril de petróleo. E a arrecadação do Rio de Janeiro desapareceu. Então nós não podemos hoje aqui contar com a CPMF, que vai haver CPMF, que nós não. Nós estamos contando sim com a nossa arrecadação, mas já existe uma previsão de diminuição da arrecadação no governo federal, no governo estadual e, por consequência, menor repasse. O que nós temos a dizer para a população, o que nós temos a dizer para os prefeitos, secretários de saúde, que acredito que estejam nos vendo, se não nos verem hoje, vão nos ver porque nós vamos repetir esse programa, né? Nós temos que repetir porque as pessoas têm que escutar, é que nós temos que ter a noção de que o país vive um problema, uma época muito grave e que o ano de 2016, segundo todas as previsões de arrecadação, vai ser pior do que o ano de 2015. Portanto, nós vamos ter menos dinheiro na saúde. Essa é a verdade. Francisco, e o Hospital Espírita? O Hospital Espírita, para complementar. O Hospital Espírita havia, e agora sim eu tenho que dizer, havia uma política do governo anterior, que era o governo Tarso, existia uma política radicalizada em torno da deshospitalização.
A deshospitalização ou a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos é uma política que nós vamos ao encontro dela. Nós queremos sim tirar o doente de dentro daqueles antigos manicômios, que eram verdadeiros depósitos de doente. Esse nós não somos a favor, nós somos contra, nós estamos esvaziando São Pedro também, vamos continuar esvaziando, tirando aquelas pessoas que eram tratadas como quase, não quero nem comparar com o que poderia se comparar uma pessoa jogada num hospital durante 30, 40, 50 anos. Nós tínhamos morador do São Pedro com mais de 50 anos morando no São Pedro, né? Dado como louco. Então essas pessoas certamente têm que sair de dentro do hospital, temos que tirar de lá de dentro, temos que dar todo o apoio e todo o carinho para essas pessoas. Essa é a política de desinstitucionalização. Entretanto, nós não podemos radicalizar e dizer que não precisa mais de hospital psiquiátrico. A nossa política é diferente. A política que tinha, então, no governo Tarso, foi imposto ao Sanatório Espírita de Pelotas o seguinte: se vocês quiserem continuar recebendo incentivo, vocês vão ter que se transformar num hospital geral. E nós vamos dar um prazo. Nós vamos dar só por esse ano esse incentivo. O ano que vem, ou vocês são um hospital geral, ou nós não vamos dar mais incentivo. Ou seja, vocês vão fechar. Vai desaparecer o Hospital Espírita de Pelotas, assim como mais 5 hospitais no Rio Grande do Sul, na mesma situação do Espírita. O nosso governo assumiu e tomou uma posição radicalmente contra esta posição em relação ao Espírita. Ou seja, nós temos que manter o Espírita, é um hospital importante, como o Rafael disse, drogaditos nós temos muitos, mais de 60% que está hoje lá dentro do Espírita são pacientes que necessitam do tratamento da fase aguda da drogadição, tem que sair dali e ir para uma outra casa de apoio, porque tratar 30 dias um paciente de drogadição e botar para a rua de novo é a mesma coisa que não fazer nada, é tempo perdido. Ele precisa de um acompanhamento e precisa de um tratamento de no mínimo de 6 meses para conseguir largar a droga. E alguns conseguem e outros não conseguem e voltam a reinternar e voltam a necessitar do hospital. Então o hospital psiquiátrico é importante. O Rafael falou em 40 e poucos reais a diária. Na nossa política que nós institucionalizamos, nós botamos uma complementação de diária para o espírita, que ele começou a receber a partir de julho deste ano. Já está recebendo. Então a diária não é mais de 40 e poucos, ela está em 70 e poucos reais. Parece que 72, com essa complementação. O que o espírita está reivindicando neste momento é o retroativo, é um período que ficou sem esse incentivo, que nós só conseguimos colocar esse incentivo a partir de julho. Então, de janeiro a julho, o espírita ficou sem esse incentivo. Nós estamos tentando, assim como a gente equacionou a dívida do São Francisco, nós estamos tentando equacionar, junto com a prefeitura, uma maneira de não deixar o espírita fraquejar das pernas, como se diz, e manter o espírita aberto e manter funcionando. Então nós não vamos deixar o espírita fechar. Isso eu posso garantir aqui para a população e garantir que nós estamos trabalhando nesse sentido em relação ao Hospital Espírita. Com certeza o tempo foi muito pequeno e nós vamos ter que ampliar essa discussão em relação à questão da saúde da região, por todas as informações e diante pelas palavras do Dr. Alexandre, dessa reação que o governo do Estado começa a realizar diante das dificuldades enfrentadas e anunciadas publicamente, pelo menos principalmente no ano de 2015. Okay. Nós quero agradecer a presença. As considerações finais aqui. Como ele é nosso convidado, ele tem que falar bem mais que nós. Mas a vontade é nossa estar sempre perguntando. Eu acho que é interessante, acho que pegamos o ano passado um ano muito difícil. Os hospitais enfrentaram grandes crises, estão enfrentando ainda. Mas essa última visita que o Dr. Alexandre Brito teve aqui já deixou pelo menos uma luz no fim do túnel dos hospitais. A situação do Hospital Espírita é a mais preocupante nesse momento, pela uma visão de um preconceito de muitas pessoas que se expõem e as pessoas de bem acabam não tendo essa mesma coragem de defender um hospital psiquiátrico. Então nós vamos continuar lhe incomodando, vamos continuar lhe trazendo aqui na Câmara de Vereadores. É importante, o senhor ser daqui da cidade, conhecer nossa realidade. Isso vale mais que muitos deputados que a gente tem hoje na metade sul e não acabam fazendo o trabalho que deveriam fazer. Então é o início de uma conversa. A partir desse momento o senhor vai ter uma cadeira a mais aqui no parlamento, uma cadeira do Alexandre Brito aqui na TV para tirar nossas dúvidas. Quero ser seu parceiro para poder ajudar a saúde da nossa região e me tenha como um grande parceiro. E parceiro que é parceiro não pode cobrar. Tem que ajudar a construir. Muito obrigado. Vereador Rafael, muito obrigado. Doutor Alexandre Brito,
diretor do Departamento de Assistência Ambulatorial e Hospitalar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de Saúde. Sempre um prazer recebê-lo. Com certeza nós, dentro da sua agenda, vamos querer que a gente possa voltar e ampliar outras questões de uma área que é tão importante, né, e tão necessária à população, que é a saúde. Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de conversar a respeito da saúde. Eu acho que hoje aqui nós tocamos, o tempo ficou pequeno, porque a gente tocou em Zika vírus, a gente tocou em hospitais, a gente tocou em política de saúde mental. Nós teríamos assunto para falar muito, mas de qualquer forma eu acho que foi bastante informativo o programa e eu fico muito satisfeito, porque é importante nós divulgarmos as ações que o governo do estado está realizando. E eu, como uma prata da terra aqui, estou lá no governo do estado dando a minha colaboração para a nossa Zona Sul e para Pelotas, né? Que eu sou nascido, criado, vivido e não descolo daqui. Eu não tenho um fim de semana fora de Pelotas, não. Só se eu estiver de férias. Obrigado. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos uma próxima oportunidade aqui pela TV Câmara. Um abraço e até lá.